Boa noite. É sempre muito bom estar aqui na casa do nosso Deus. Melhor ainda quando a gente consegue sentir a presença dele neste lugar. Às vezes a gente não tem muitas coisas para oferecer. Eu já tive algumas experiências de realmente não ter nada para falar. Mas quando eu vim hoje para cá, eu pedi para Deus que Ele colocasse no meu coração as palavras que talvez eu não ensaiei em casa para falar. E eu pedi para que Ele trouxesse pessoas que, assim como eu, precisassem ouvir algumas coisas vinda de Deus. E antes de abrirmos a palavra de Deus, porque nós estamos aqui apenas para compartilhar um pouco mais do que Ele tem para nos dizer. E antes de abrir essa palavra, eu queria convidar a todos a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos aos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Querido Deus, nós rendemos a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Como nós acabamos de louvar, só Tu és santo. Não existe outro além de Ti. Não existe outro no qual nós nos prostramos, nos entregamos e adoramos. Pai, queremos entregar a Ti todos os nossos fardos, tudo aquilo que de alguma forma nos afasta de Ti. Nessa noite, Pai, eu quero ser apenas um vaso em Tuas mãos, apesar de quem eu sou. Eu aprendi, Senhor, que o Senhor é o melhor pintor do mundo. E apesar dos pincéis serem quebrados, como eu, o Senhor ainda consegue fazer grandes obras. Então eu te peço, usa-nos e usa-me nessa noite como boca Tua. Porque não estamos querendo conhecer um pouco mais do Fabrício, mas queremos conhecer um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus. A maior dificuldade que eu tenho de pregar, gente, eu sou chorão pra caramba. Eu já estava chorando no louvor. A maior dificuldade que eu tenho de pregar, de compartilhar a palavra, é porque eu sempre digo que ela primeiro tem que ter falado ao meu coração. E mais uma vez, eu disse assim, quando eu recebi o chamado para hoje, eu fiquei com muito medo, meu coração se estremeceu na hora. E mais uma vez eu disse, eu já tenho uma mensagem pronta, eu vou pegar aquela mensagem e vou passar. Só que enquanto que eu estava meditando hoje à tarde, Deus mais uma vez me surpreendeu e disse, não vai ser bem assim. E aí Ele, enquanto que eu estava orando, Ele disse, olha, o caminho vai ser esse aqui. Fala disso. E naquele momento eu comecei a mais uma vez chorar e me entregar. E eu senti no meu coração que o tema da mensagem deveria ser: o dia é hoje. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, e versículo 20. Vai aparecer aí na tela. Mas se você quiser abrir também, conferir, se você tiver esse desejo, pode abrir em Lucas, capítulo 12, e verso 20. E diz assim, ó. Mas Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado
Para quem será? Deixa eu olhar aqui na versão. Na versão que está na tela diz assim: mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Deixa eu te dizer que contexto foi esse. Acontece que Jesus, ele sempre usava de parábolas para ensinar o povo naquela época. E ele contou uma parábola que disse que um cara tinha um campo no qual aquele ano ele conseguiu, no seu campo, produziu muito. E ele era bastante rico. E em seu coração ele olhou e viu quantas coisas ele tinha conseguido naquele ano. E ele olhou e pensou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar tudo. Ele olhou para os celeiros que ele tinha, os depósitos que ele tinha, e ele disse assim: eu vou derrubar tudo isso e vou fazer novos, porque esses não são suficientes. Porque esse ano foi diferente de todos os outros. E ele derrubou todos os depósitos que ele tinha e ele criou novos depósitos para guardar toda aquela riqueza. E ele pensou, né? Eu vou guardar tudo. Mas aí Deus falou ao coração dele: tolo. Hoje mesmo, em outras palavras, né? Hoje é o seu último dia de vida. E toda a sua preocupação, e tudo isso que você pensou e arquitetou na sua cabeça, para quem será? Esse texto me faz lembrar do texto de Eclesiastes, quando Salomão olha para a vida e diz: essa vida é tudo vaidade. A gente se mata para conseguir alguma coisa, mas no final nada é nosso. A gente passa tudo para outra pessoa, que talvez a outra pessoa não fez nada, e pega tudo que você conseguiu e destrói em um dia só. Essa vida é uma pura vaidade. Mas não era assim para eu começar. Na verdade, era para eu dizer: essa vida é boa, não é? Me responda: essa vida é boa, não é? É, essa vida é boa. Tantas coisas para sonhar, tantas coisas para realizar, tantas coisas. Estar com amigos. Ontem mesmo eu estava com os meus amigos amados, e que as horas passam tão rápido. Momentos para estar com famílias, casamentos, viagens. Eu tenho os meus sonhos, porque a vida de fato ela é boa. E amigos, a vida é tão boa, que um dia eu estava conversando com uma amiga minha, e ela disse para mim assim: Fabrício, eu sou crente de muito tempo. Eu praticamente nasci na igreja. Mas até hoje, eu não entendo o porquê. Perdão, vou corrigir aqui. Mas até um dia desse, eu não entendia por que desejar o céu. Eu não entendo por que o céu é bom. Eu ainda não conseguia, até um dia desse, entender o porquê desejar tanto o céu. Uma certa vez eu vi uma tirinha da Turma da Mônica, que mostrava alguns desejando ir para o céu, e um anjinho entediado no céu, dizendo que lá no céu não era lá essas coisas todas. Ele estava entediado porque me parecia que lá no céu era só ouvir aquelas musiquinhas assim, fúnebre, o tempo todo. E na cabeça dessa minha amiga, ela dizia assim: eu não conseguia entender por que desejar o céu. Por que se pregar no céu? O que atraía? O que me fazia atrair o céu? O que o céu me fazia atrair?
Até que um dia eu consegui ter um vislumbre do céu. E aí eu consegui entender que o céu é tão bom que tudo que eu pensar, ou tudo que eu já pensei, não consegue chegar perto do que Deus tem preparado para mim e para você. Aquela conversa me marcou tanto, que já faz muito tempo isso. Mas aquela conversa me marcou tanto, porque quantas vezes somos incomodados com Deus para termos uma intimidade mais profunda com Ele. Quantas vezes Deus nos chama, nos incomoda: filho, eu quero você mais próximo, mas a gente dá desculpas. Quantas vezes Deus nos convida para estar mais perto dEle, mas a gente diz: Senhor, eu ainda tenho tanto para realizar. Eu ainda quero minha casa própria. Eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos. Eu ainda quero ter netos. Uma certa vez eu estava conversando com uma outra pessoa e eu disse: olha, eu quero muito que Jesus volte logo. Ela olhou para mim e disse bem assim: não, amigo, não. Eu ainda quero ver meus netos. Eu ainda não realizei tudo que eu tinha de realizar aqui na terra. Eu ainda preciso curtir alguma coisa que eu ainda não curti. E eu olhei para ela e disse bem assim: eu gosto muito de você, mas se depender de minhas orações, você não vai realizar nada disso. Porque eu oro para que Jesus volte o mais rápido possível. Ela disse: não, amigo, não faça assim não. Eu disse: eu oro porque eu sei que o que Ele tem preparado para mim é superior a tudo isso que você falou que ainda precisa realizar. Eu sei que aquilo que Ele tem guardado desde a fundação do tempo é superior a tudo isso que você acabou de me dizer. Então, amiga, sinto muito, mas se depender das minhas orações, você não realiza nada disso. E a gente olha para Deus e diz: talvez amanhã. Talvez depois da manhã. Talvez depois das festas. Eu queria te convidar a abrir o livro de Eclesiastes. Capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: lembra-te do teu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais você dirá: não tenho mais prazer na vida. Eu comecei falando de que a vida é tão boa e a gente tem tantos sonhos. E a gente tem tantas coisas para fazer, trabalho. E a gente tem tantas coisas para viver. Mas esse texto ele diz assim: Fabrício, lembra do teu Criador. Então eu queria que você não interpretasse mal. Porque eu não estou dizendo que é errado você sonhar. Eu não estou dizendo que é errado você conquistar coisas, mas eu estou dizendo que o chamado de Deus é: lembra-te de mim, coloca-me em primeiro lugar, me leva para onde você estiver. O chamado de Deus é: filho,
Se você me colocar em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando eu digo isso, não é uma vida fácil e boa, mas é uma eternidade. Por muito tempo eu vi a minha vida como caixinhas. E era tanto que eu dizia assim: ora por minha vida espiritual, estou precisando da minha vida espiritual. Ora para minha vida financeira, ora para minha... Aí um certo pastor disse para mim assim: Fabrício, coloca Deus em sua vida. Sabe aquela coisa que você se envergonha? Coloca Deus também aí. Sabe as suas dificuldades e os seus pecados que ninguém sabe? Chama para Deus viver isso com você. Eu me senti incomodado. Mas a partir daquele dia, eu disse: Deus, esteja comigo em todos os momentos. E eu convidei a Jesus para estar comigo em todos os momentos. E a minha vida foi diferente. Tem dias que eu confesso para vocês, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Tem dias que eu me acordo com uma vontade imensa de ficar na cama. Tem dias que eu não tenho nada para falar com Deus. E tem dias que eu estou com raiva de Deus. Mas mesmo assim, Ele me impulsiona para ir à procura dEle. E eu digo para Ele: o Senhor é tão bom, que mesmo sabendo que eu estou irado com o Senhor, é o Senhor que me impulsiona para estar aqui. Porque o Senhor sabe que aqui é o melhor lugar que eu devo estar. E é o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Lembra de mim, filho. Lembra de mim. Eu não estou nem aí para o que você está sonhando, para os seus planos, se você primeiro não lembrar que eu sou o seu Criador e que o que eu tenho para você é maior do que os seus sonhos terrenos. Nós temos gastado tanto tempo da nossa vida querendo uma casa boa, um conforto, uma televisão de 1000 polegadas, em 4K, e nem sei se é mais 4K. Eu estou tão antigo, gente, que a única coisa que eu consegui fazer para essa mensagem foi aquela imagenzinha, pedindo ajuda. Obrigado, violão. Não sei mexer tanto em tecnologia. As coisas... Eu já estou começando a me sentir velho, viu, Priscila? Que aí foi com ajuda, viu? Pedro disse logo quando eu cheguei: amigo, cadê os slides da mensagem? Eu disse: amigo, é tudo que eu consegui. Tantas coisas, tantos desejos, mas tudo que o Senhor se preocupa para mim, comigo e com você, é como está a nossa vida com Ele. Essa é a preocupação de Deus comigo e com você. Jesus, Ele quer que a gente viva bem aqui, até. Mas não importa muita coisa se estivermos tão confortáveis a ponto de não lembrar dele. Não importa muito a casa que temos, o conforto que temos, se ele não for o primeiro. Não importa muito. E esse é o chamado que Deus tem para mim e para você hoje. Lembra de mim. Ele diz: lembra de mim antes que cheguem os maus dias. Não espere os tempos maus. Lembra de mim quando você ainda tem vigor. Lembra de mim quando ainda você pode pular e dançar em minha presença. Lembra de mim o quanto que você ainda pode trabalhar na minha obra. Lembra de mim enquanto que você ainda é jovem. E eu me sinto jovem. O Senhor diz: lembra de mim.
E a minha pergunta é: tem algo que tem ofuscado o céu na sua vida? Eu faço essa pergunta porque uma vez eu ouvi de um pregador. E todas as vezes que eu ouço alguma coisa que me incomoda, eu começo a suar e ficar super incomodado. E nessa vez, o pregador ele disse assim: tem algo que ofusca o teu desejo do céu? E eu comecei a catar no meu coração: o quê? E ele diz assim: se tem, ora para que Jesus tire. Eu disse: que pesado. Certa vez uma mensageira chegou na casa de um pastor, e a casa dele era tão chique, a casa dele era tão maravilhosa. Ela olhou e tinha um espaço verde, e era tudo tão lindo, que ela olhou para ele e disse assim: pastor, você deseja ir para o céu? Era tudo tão perfeito a casa dele, que ela disse: você tem ainda desejo de ir para o céu? E o pastor chegou para ela e disse: filha, nada disso se compara com o que ele tem preparado para mim. E eu volto à pergunta: tem algo que ofusque o teu desejo de ir para o céu? Depois que me fizeram essa pergunta, apesar da dor, eu ainda me ajoelho diante de Deus e digo assim: Senhor, não permita que eu tenha ou que eu faça algo que ofusque o desejo que eu tenho de te ver. Senhor, se estiver algo, se estiver um sonho em mim, desde o começo eu estou aqui querendo dizer os meus sonhos para vocês. Mas um dos meus sonhos é conhecer o parque da Nintendo. Foi criado um dia desse, é novinho, queria estar lá um dia. Um dos meus sonhos também é conhecer o SBT. Até que eu queria conhecer Silvio Santos, mas não posso mais. É o SBT, né? Não é Globo, viu? É o SBT. Um dos meus sonhos também talvez era... Ai, já tô com vergonha porque os meus sonhos são todos infantis, eu acho. Queria conhecer o Walt Disney também. É tudo caro, não sei não se um dia eu vou conseguir, viu, gente? É tudo caro. Eu tive um sonho realizado, eu voei de balão. E graças a Deus que eu voei antes de acontecer algumas coisas que estão acontecendo aí. Porque eu disse: senão meu sonho ia se acabar aqui já. Eu não ia querer mais voar. Mas ainda consegui voar de balão. E foi um dos melhores voos que eu já fiz na vida. Foi uma das melhores coisas que eu realizei na vida. Foi muito bom. Mas eu não posso deixar que esses desejos sejam maior do que o desejo de ver o meu mestre. Eu queria terminar essa mensagem de hoje, irmãos, contando uma história para vocês. Há mais de 5 anos atrás, eu recebi um chamado para ir para um congresso de jovem, para cantar lá. E teve uma pessoa que se dispôs a ir comigo. E na época eu tinha um New Beetle, que também era meu sonho de carro. Eu sempre digo que não existe carro no mundo melhor e que eu queira mais do que o Fusca. Do antigo ou novo, não importa. Na verdade eu queria ter os dois na minha garagem, um antigo e um novo. Mas tudo bem, não preciso ter. Mas há mais de 5 anos atrás, eu fui chamado para ir para um congresso jovem. E quando eu cheguei, teve uma pessoa que se dispôs a ir comigo. Eu tenho lembranças desse dia e eu pensei ainda em trazer para mostrar a vocês, mas depois eu desisti. Aí essa pessoa decidiu ir comigo e foi uma viagem maravilhosa. Uma pessoa muito para cima.
Fui o caminho todo conversando com ela. E ela dizia assim, deixe que eu digo onde é. Ela disse que ela ia ser meu GPS. Ela disse assim, deixa que eu sei onde é. E aí ela começou a me dar dicas. Eu sei que a gente parou no meio de não sei o que lá. Não tinha casa em canto nenhum. A gente foi entrando, foi eu tenho disse, você tem certeza que nós estamos no caminho certo? Ela disse, vá, confia em mim. E aí eu fui. Chegamos em um lugar, ela disse, entra aqui. Aí vamos nós. Já não tinha mais casa, era só mato. E os irmãos já esperando a gente lá para o louvor, né? Na programação. Eu sei que, vou dizer uma coisa, viu? Olha, a irmã saiu daqui, pronto. Vou aproveitar para dizer isso. Antigamente eu dizia que eu era ruim de matemática. Até descobri que eu sou ruim em todas as matérias. Eu comecei a pensar, né? Em que eu sou bom? Aí fiquei pensando, em português. Eu disse, não, minha gente, não. Aí eu comecei a dizer uma por uma. Eu disse, não, meu Deus, eu não sou bom nenhuma. E aí, também eu não sou um bom motorista. Aí eu fui. E ela foi dizendo, vai por aqui, vai por aqui. Aí nós chegamos em um lugar apertado, né? Dava para 2 carros. Mas eu sou espaçoso. Aí eu sei que a gente foi e tinha uma poça. Na minha cabeça de um bom motorista, eu achei que o melhor lugar de se passar por aquela poça era pela lateral, né? E aí na hora que eu passei, o que foi que aconteceu? Fiquei. E aí eu acelerava para frente, para trás, para frente, para trás. Quanto mais eu acelerava, mais ia cavando. O carro ficou topando no chão, literalmente assim. Aí eu disse, Deus, o pneu tá... O motor, amigo, eu tô falando do motor. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí ela pegou, olhou para mim assim. Ela toda chique, de salto. E eu estava arrumado também. Mas diferente dela, ela não tinha dedo. Você não tem aquela expressão, né? Cheio de dedo? Eu era cheio de dedo, ela não. Aí ela pegou o salto, de salto alto, pegou, abriu a porta do carro na lama. Aí olhou para mim, lá dentro do carro ainda. Você não vai sair? Vamos, saia, temos que fazer alguma coisa. Eu disse, o quê? Aí, saia. Aí eu peguei e saí. Ele, tá bom, aí saí. Aí nisso eu disse, e agora, Jesus? Aí lá vem um senhorzinho de bicicleta com uns ovos na mão, no meio do nada. Na minha cabeça eu olhei assim e disse bem assim, o que é que esse senhor pode fazer por minha vida? Eu comecei a julgar, né? Aí ele parou. Aí diz bem assim, você quer ajuda? Eu disse, como assim? Aí eu disse na minha mente, né? Como o senhor pode me ajudar? Aí eu disse, Senhor, então, o que é que a gente vai fazer? Aí ele faz, eu tenho um amigo que tem uma Mercedinha, eu vou ali entregar esses ovos a uma pessoa, mas fica aí. Eu disse, não tem como eu sair, né? Mas, enfim. Aí ele foi, daqui a pouco... Olha lá a Mercedinha chegando, eu olhei para a pessoa e disse assim, filma, porque eu preciso saber depois a placa desse carro, porque eu acho que é anjo. É anjo, depois a gente vai atrás de quem é o dono desse carro, porque é anjo, só pode ser anjo, Deus mandou anjos para nos ajudar. E aí eu sei que os caras desceram, eu não sabia fazer nada com o carro. Eles desceram, eles amarraram a corda, eles mergulharam no chão e eu só assim olhando, olha, Deus do céu. Aí amarraram, pai, conseguiram tirar o carro. Aí fomos para o culto. Na volta daquela programação, a gente veio falando da vida. E aí ela veio olhando para os campos verdes. Aí ela dizia assim, meu sonho é um dia ter uma fazenda assim, ó. Porque o meu sonho é um dia ter um cavalo. Tudo que eu quero é ter uma fazenda e um cavalo para sair por aí. Eu cheguei em casa. E eu cheguei em casa assim, velho, hoje eu conheci, porque ela é minha amiga de muito tempo, né? Mas eu ainda não conhecia ela tão, assim, daquela forma.
Eu cheguei em casa e disse bem assim: hoje eu conheci uma mulher incrível. Eu cheguei em casa e fiquei: Deus do céu, que pessoa. Aí eu disse bem assim: bom, vamos tentar para o segundo passo, né? Fui pedir ela em namoro. Aí ela me negou. Alguns riram porque não foi com vocês. Mas tudo bem. E tá tudo bem. Eu sei que eu ainda cheguei. E aí depois daquele dia ela disse assim: não, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar nossa amizade e a gente espera o momento certo. A gente vai perceber o momento, a ligação que a gente vai tendo. E no momento certo a gente toma um segundo passo, faz um segundo passo aí, diante disso. Um certo dia, ela chegou de viagem, eu encontrei ela no Entre, e eu tirei uma foto dela, com ela. Eu estava com uma roupa igual, com a mesma cor que a dela. Só que eu não falei que à noite eu ia para a casa do amigo Pedro, que lá era o nosso point. Quando cheguei à noite, eu cheguei lá na casa de Pedro e disse bem assim: cadê Jéssica? Aí Pedro disse: eu não sei não, ela não falou nada. Aí eu peguei o celular, eu disse bem assim: vamos chamar ela, porque ela não está sabendo que a gente está aqui. Eu vou chamar ela. E mandei uma mensagem: ei, cadê você? Nós estamos aqui te esperando. Estou aqui na casa de Pedro. Eu não sabia que naquele exato momento ela estava sofrendo um acidente. E eu fiquei esperando essa mensagem, esse retorno de mensagem. E aí eu recebi um telefonema. Alguém no Instagram, eu não sei, alguma rede social disse: Fabrício, você está com Jéssica? Eu disse: não. Depois minha sobrinha ligou para mim e disse bem assim: Fabrício, você está com Jéssica? Não. Você está onde? Eu disse: eu estou aqui na casa de Pedro. Ela disse: fica aí. Eu disse: tá certo. E aí ela chegou na casa de Pedro e eles não desceram. Eu fui até eles. E aí eu cheguei lá e eu disse: oi. Aí ela disse: olha, titio, Jéssica sofreu um acidente. Aí eu disse: tá. E na onde foi? Vamos lá, vamos ajudar. Fábia ficou olhando para mim, só encarando. Aí eu disse: vamos. Ela disse: titio, o corpo dela está coberto. Aí caiu a ficha. Até hoje, eu acho que é muito difícil passar um dia que eu não lembre dela. E todos os dias que eu lembro do céu, eu lembro dela. Coloca a música, por favor.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. O que Deus tem para nos dar é muito maior do que já vivemos, muito maior do que os nossos sonhos. Eu não queria que você saísse daqui sem entender que o céu que Deus preparou para mim e para você é bem maior. E vale a pena abrir mão de tudo que for necessário para viver uma vida na qual Jesus disse: não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque essas coisas ficaram lá atrás.
E irmãos, hoje nós começamos o culto, George falando sobre guerras, rumores de guerras, pessoas sofrendo, e que por mais que muitas vezes estamos confortáveis demais, mas tem pessoas, tem irmãos nossos, em lugares, em momentos, o chamado de Deus é: lembra de mim, filho, porque a vida não é essa que vocês entendem que é, porque essa vida aí é passageira, mas o que eu tenho para te dar é eterno. Se você deseja pedir a Deus nessa noite que ajude a você a tomar uma decisão em direção a Ele, eu queria que você levantasse a sua mão. E agora eu queria que você colocasse a sua mão no seu peito e orasse comigo. Querido Deus, eu te agradeço porque nós estamos aqui e porque o Senhor prometeu um lugar onde tudo isso que nós conhecemos como dor, como tristeza, como choro, não existirá mais. Eu vou poder ver pessoas que eu perdi. Senhor, coloca em nós esse sentimento de esperança, de anseio pelo céu, e por mais que tenhamos sonhos para conquistar aqui, por mais que tenhamos coisas para fazer ainda aqui, até que o Senhor volte, por favor, não permita que nada ofusque o desejo de termos esse encontro contigo, nada ofusque o desejo de um dia estarmos aí. Pai, nós clamamos, porque muitas vezes somos ofuscados pelos nossos desejos egoístas, e porque somos pequenos demais para entender os teus propósitos e os teus sonhos para nós. Mas nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a colocar os nossos pensamentos no céu, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.